a gente vai falar da parte de acoplamento de componentes. Qual que é o problema de a gente acoplar muito os nossos componentes? Ter aquela relação forte entre um e o outro, ter os nossos códigos acoplados, fugindo um pouco de componentes, ter as nossas classes uma acoplada com a outra, ser coisas assim que a gente fala que tem que ter sempre um sistema desacoplado. Qual que é o problema do acoplamento? É que você fica refém de várias partes do sistema, né? Nesse caso a gente olha para componentes e os componentes estão fortemente acoplados. Quando um muda, o outro provavelmente tem que mudar. Mesmo que ele não tenha que mudar em termos de código aqui, pelo menos rebuildado, fazer o rebuild dele tem que acontecer. Porque se ele depende do outro, ele tem que rebuildar para garantir a versão do outro, né? Ser reconstruído para puxar essa nova versão para ele também, para ele utilizar essa nova versão. Então, isso que acontece quando a gente tem forte acoplamento. E no livro traz um detalhe muito importante, uma frase que você passou o dia trabalhando lá, por exemplo, né? Você está trabalhando um código que é fortemente acoplado, está trabalhando, beleza, e aí no fim do dia você saiu, testou, está tudo funcionando, e no outro dia você chega e aquilo que você fez já não está mais funcionando. E você pensa, por quê? Né? Porque alguém alterou uma parte do qual a parte que você estava trabalhando dependia, alguém alterou lá e quebrou alguma coisa na sua parte. Porque você é dependente daquela parte. Então, quando alguém alterou aquilo lá, não previu que ia causar alguma consequência no teu e quebrou a funcionalidade, enfim. E isso se chama, né, no livro ele dá como a síndrome da manhã seguinte, né, que acontece principalmente quando muitos desenvolvedores trabalham no mesmo projeto, nos mesmos fontes, quando você tem essa questão de acoplamento forte. E aí, quando você tem esse acoplamento, a gente pensa nas soluções. Quais são as soluções que a gente tem para desacoplar um pouco isso ou resolver esses problemas da síndrome aí da manhã seguinte, né? Esses problemas de sair num dia está funcionando, no outro já não está. A primeira, que foi utilizada por muito tempo, ainda é utilizada por empresas, que é o build semanal. O que é o build semanal? Durante a semana, aí, nos principais dias da semana, até quinta-feira, por exemplo, as pessoas puxam, né, o código para as máquinas locais, trabalham na máquina local e tudo mais durante vários dias. Ou a gente pode levar isso para branches também, né? Trabalho nas suas próprias branches. E no final da semana, na sexta, por exemplo, assim, você pega para fazer um build semanal. Para fazer o quê? O merge, né? Fazer o ajuste, pegar os códigos de todo mundo, jogar numa mesma branch, por exemplo, ou no mesmo local e resolver os conflitos e tudo mais. Aí que está o problema, né? Porque muitas vezes você tem mesmos fontes, você tem dependências de um componente com o outro, de uma classe com a outra, e para fazer esse merge, conforme o software vai crescendo, se ele é pequeno, uma empresa pequena, poucos desenvolvedores, você até consegue fazer isso. Mas conforme vai crescendo o volume, o tamanho do sistema, o número de desenvolvedores, isso vira um total caos, né? Você não consegue mais fazer isso de uma forma única. Então o livro traz que, por exemplo, o que era para ser um dia para fazer esse build semanal acaba sendo arrastado para outros dias. E assim você acaba inflando isso, e porque é muito difícil fazer esse merge, acaba pegando uma semana inteira para fazer um merge, porque vira tudo uma bagunça, né? Então isso é um modelo que não é mais difundido por aí, até porque hoje em dia nós temos aí termos como o pessoal faz CI/CD, né? Faz a questão do DevOps está muito mais forte, então empresas ágeis fazem vários deploys em produção várias vezes por dia com processos e ferramentas apropriadas para fazer isso.
isso não é mais utilizado. E até no próprio livro fala que essa estratégia já é falha, né? Já não serve mais. A outra questão que trata em relação a acoplamento de componentes é que é uma prática que muitas vezes pode passar despercebida quando é desenhado como os componentes vão se comunicar. É quando você tem ciclos na dependência desses componentes. Então, o princípio que traz para resolver isso é o princípio das dependências acíclicas, tá? Que você não pode permitir ciclos nessa dependência de componentes. Muito provavelmente vocês já tiveram contato com alguns erros que falam referência circular, problemas de referência circular e tudo mais, né? Porque basicamente você está entrando num looping e aquilo acaba sendo eternamente um problema. E com os componentes, né, com a dependência desses componentes, não deixa de ser a mesma coisa. E eu vou mostrar umas imagens aqui que fazem sentido a gente falar sobre. O que isso quer dizer? Se você perceber nesse diagrama, isso aqui foi retirado do livro, então você que está lendo, estudou o livro, vai achar familiar. Perceba que cada componente ele tem dependência de outro componente, por exemplo, né? Então, do main para o view, do view para o presenter, do presenter para o interactor, né? Interactor para entity. E você pode fazer esse caminho com vários componentes aqui, controllers, authorizer e tudo mais. Só que em nenhum momento você vê algo acontecendo, por exemplo, assim: main, view, presenter, interactor, entity. O que seria um ciclo? Se dessa entity, por exemplo, viesse aqui na main, tá? Então acabaria que eu teria uma dependência de main aqui na direção de view, presenter, interactor, entity e volta para lá. Isso vira um ciclo, né? Então vem aqui, aqui, aqui e aqui. E nunca para. Isso seria uma dependência cíclica, tá? E nós tornarmos elas acíclicas significa que nós queremos evitar esses ciclos. Deixa eu mostrar o outro exemplo aqui, que é basicamente o que eu fiz ali com a canetinha, né? Mas é esse ponto aqui. Então, vem, por exemplo, main, interactor, entity. Do interactor vem da entity, na entity vem no authorizer volta para o interactor e assim vai. E aqui eu formei um ciclo também. Percebe? Qual que é o problema de eu ter um ciclo, tá, pessoal? Pense que alguma coisa mudou aqui na entidade. Se interactor tem dependência das entidades, isso aqui vai ter que ser pelo menos recompilado. Porque eventualmente ele está dependendo, então vai ter que ter um release novo, né? Então, porque eu tenho uma dependência aqui. Mesma coisa, se mudou a entidade e eu tenho que fazer um rebuild disso aqui, esse aqui também precisa fazer. Só que qual que é o problema? Se a authorizer teve que fazer, entidade também tem que fazer isso. Mas espera lá, ela acabou de fazer, a primeira mudança aconteceu aqui. Só que ela depende da authorizer, então ela também fica nesse looping de ter que ficar, vamos dizer assim, né, o cão atrás do rabo, né? Então você fica num ciclo aí de alterações e releases que não fazem muito sentido. E eventualmente, se você precisa fazer algo desse tipo, entidade depender da authorizer, eu tenho um componentezinho aqui dentro da authorizer que a entidade precisa, por exemplo. Como que eu faço a utilização dessa parte que está dentro da authorizer sem criar uma dependência direta? Eu preciso fazer o uso daquilo lá. Como que eu faço sem gerar uma dependência? Aí nós temos estratégias para fazer isso. Quais são elas? Resolvendo dependências cíclicas. Então, o que estava acontecendo ali é entidade está dependendo da authorizer. Por quê? Porque eu tenho uma classe usuário aqui que ele está dependendo de uma classe, por exemplo, de permissões dentro do authorizer. Esse aqui é uma dependência forte, direta.
de uma estrutura interna do meu componente para outra estrutura interna do outro componente. Como que eu resolvo sem criar uma dependência? Eu crio uma interface de permissões, que é um objeto que é implementado aqui dentro do Authorizer. Então, aqui eu crio apenas o contrato do que eu preciso consumir. Então, por exemplo, vamos supor que seja um método dentro dessa classe aqui, obter permissões. Então, dentro dessa interface, eu vou ter só a descrição, a assinatura do método obter permissões, sem a implementação. E quem vai implementar código propriamente dito de dentro do obter permissões é a classe do Authorizer. Só que eu vou na via contrária. Quem vai implementar a interface aqui vai ser o Authorizer. Então, cria uma dependência no sentido contrário. Então, não gera um ciclo daí, né? E óbvio, aí o usuário aqui vai utilizar a interface e não mais a implementação. Então, esse conceito parece comum, parece familiar para vocês, é porque a gente já falou disso no canal, né? Que é o princípio da inversão de dependência. Se antes a dependência era da esquerda para a direita, aqui do Entity para o Authorizer, agora eu inverti. Quem depende é o Authorizer, depende das entidades, sendo que ele está implementando uma interface que está aqui dentro. Óbvio que isso aqui é só um exemplo, né? Mas faz todo sentido porque resolve o problema de dependência cíclica. Qual que seria a outra forma de fazer isso sem fazer por inversão de dependência? Eu crio um novo componente, pensando na reutilização, que inclusive é um dos princípios que eu já comentei lá. Como tem partes, tem uma parte que antes era aqui em Authorizer, que eu preciso reutilizar aqui dentro, eu extraio essa parte aqui para um novo componente. Eu crio um novo componente que vai representar as permissões. E aí, Authorizer que antes tinha esse componente interno, ainda vai precisar dele, porque eventualmente ele precisa fazer uso em alguma outra estrutura interna dele, então ele vai ter uma dependência para permissions. E entidade que precisava só dessa parte de permissions, eu estou dependendo desse aqui. Só que em nenhum momento gera um ciclo, né? Porque interactors para entidade para permissions, eu não tenho um caminho contrário aqui. Então eu não estou criando um ciclo, né? O que está acontecendo é isso aqui para isso aqui, para isso aqui e isso aqui. Em nenhum momento eu torno isso cíclico. Inclusive, se a gente for ver, né, eu extraí essa parte aqui do Authorizer para permissions e agora eu estou criando uma dependência nova da Authorizer para permissions e identidade para permissions. E eu estou dependendo de toda a estrutura desse componente. Então, atende aquele outro princípio que a gente comentou, do princípio do reuso comum, né? Que quando eu estiver reutilizando e eu depender de algum componente, eu tenho que depender dele como um todo. Isso me dá a certeza que eu estou dividindo, estou splitando ele da forma correta. Então, basicamente, essa é outra forma de resolver essa questão cíclica.